dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Nesse instante, nós estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que vamos falar neste programa de vários assuntos, inclusive sobre a mensagem que o governador Eumano de Freitas leu ontem no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos falar da posse do deputado federal André Figueiredo, interinamente na presidência nacional do PDT. Vamos falar da encenação feita pelo senador cearense Eduardo Girão como candidato à presidência do Senado e do envolvimento do senador capixaba Marcos Duval nas negociações para um golpe de Estado sob a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, repetindo, dentre vários outros temas. Começando sobre a mensagem que o governador Eumano de Freitas leu ontem na Assembleia, nós já fizemos rapidamente um comentário ontem, quando ele estava lendo a matéria aqui no nosso próprio programa, inclusive colocamos no ar uma parte da fala dele. Hoje vamos colocar uma outra parte. Mas a mensagem é pobre. Aliás, eu defendo a tese de que as instituições cearenses, os representantes das instituições cearenses, das instituições, dos organismos da sociedade civil cearense, devem ler essa mensagem para ver quão pobre é o estado do Ceará. Durante o último ano, que foi governado pela governadora Isolda Sela, o estado do Ceará não fez nenhuma grande obra. O governador Eumano falou muito pouco de novas rodovias no estado do Ceará. Novas rodovias significa um avanço na infraestrutura do estado. Falou de educação, sim, mas ele não falou da quantidade de novas escolas que abrimos no estado do Ceará. Falou, sim, em escolas profissionalizantes. Não são novas escolas, são escolas de nível médio que estão sendo transformadas, profissionalizantes não, escolas de tempo integral. São escolas de nível médio que tinham seus alunos apenas no expediente e agora passarão a ter tempo integral. Os alunos demorarão mais tempo, 2 expedientes nas escolas. Isso é muito importante. Mas falou pouco de infraestrutura, falou pouco de desenvolvimento do estado do Ceará. Nós estamos tendo um desenvolvimento morno, sem nenhum avanço, um desenvolvimento natural. É como se fosse o crescimento da população. Ele se dá naturalmente, sem nenhum investimento do Estado. Quando muito o Estado, no caso do aumento da população, poderia estimular as famílias a terem mais filhos. Mas o Estado, para crescer, precisa de infraestrutura. E o Estado do Ceará, nos últimos anos, investiu muito pouco em infraestrutura. Falou muito pouco sobre segurança. Falou que aumentou o número de policiais, mas não falou que a polícia do estado do Ceará está mais inteligente, está trabalhando com inteligência para ter um maior rendimento. Aliás, inteligência já foi reclamada, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado, no exame da prestação de contas do ano de 2021. As lideranças políticas, civis do Estado precisam ler a mensagem do governador para, de fato, conhecer o que é hoje o estado do Ceará. Mesmo assim, vamos ouvir um pouco do final da palavra do governador Eumano de Freitas, ontem, no plenário da Assembleia. Por isso, tenho o compromisso e dedicarei minhas forças para ajudar aqueles que mais precisam. Esse será uma luta diária desse nosso governo. Senhoras e senhores,
e a todos e a todas que acompanham esta sessão, ao apresentar esse extenso compilado de realizações que englobam apenas parte do grande número de ações que vem sendo realizadas pelo governo do Estado. Nos últimos anos, destaco aqui o extraordinário trabalho realizado por um grande cearense que nos honra no Ministério da Educação, Camilo Santana, e pela governadora Isolda Sela, parceiros e grandes gestores. Mas reconheço, sei tudo o que foi feito no Ceará nos últimos 16 anos. Esse projeto inicia com um grande governador e hoje também senador da República, Cid Ferreira Gomes, que iniciou essa mudança no estado do Ceará. Muito foi feito nesse estado nesses 16 anos, mas nós temos ainda muito, mas muito o que fazer. Os desafios são enormes e constantes, e os cearenses merecem o melhor de cada um de nós. Ao lado da minha vice-governadora, Jade Romero, de todos os secretários e secretárias, de toda a nossa equipe, com todos os servidores e servidoras públicas desse Estado, trabalharei dia e noite para retribuir a confiança que me foi dada por milhões de cearenses. A quem agradeço de coração pela oportunidade. E não sou governador daqueles e aquelas que voltaram e eu mando para governador. Eu sou governador de todos e todas as cearenses que merecem uma vida digna e de prosperidade. E aos nobres parlamentares, deputadas e deputadas, fica meu mais sincero agradecimento e o pedido para que possamos seguir unidos em todos os projetos e ações que busquem a melhoria da qualidade de vida dos nossos irmãos e irmãs cearenses. O Estado do Ceará somos todos nós. E quero dizer aos nobres deputados e deputadas, e vou reunir com o nosso líder do governo, eu quero sentar com os 46 deputados e deputadas, ouvir sugestões, ouvir avaliações, ouvir críticas. O que é que o nosso governo deve corrigir do nosso projeto? Independente de ser deputado da base da oposição, Vossas Excelências foram eleitos pelo povo do Ceará e têm legitimidade de chegar ao governador e apontar proposições e sugestões. O governador Eumano, ele fala nas obras do metrô, na parte que começa lá no aeroporto, exatamente, no aeroporto para até o bairro do Mucuripe. Recentemente, nós destacamos aqui no nosso programa uma nota que foi publicada pelo ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, falando exatamente das obras do metrô. E ele disse que essa parte aqui se referiu ontem, que está escrito no livro da mensagem do governador Eumano, que essa obra passa a ideia de que essa obra está de vento em popa, e a obra está parada. É interessante que as lideranças políticas, civis do Estado do Ceará conheçam esta mensagem para ver que realidade temos hoje no Estado do Ceará. A posse do deputado federal André Figueiredo como presidente nacional do PDT interinamente ontem em Brasília movimentou uma boa parte dos políticos cearenses ligados ao PDT. O deputado André Figueiredo é hoje presidente nacional do PDT, presidente estadual do PDT e líder do PDT na Câmara dos Deputados. Cresceu muito de importância no cenário político nacional o deputado federal cearense André Figueiredo. Essa posse dele como presidente do PDT, ele está numa situação de interinidade até a permanência, até o final da permanência do Carlos Lupe, que é, de fato, o presidente nacional do partido, como ministro da Previdência Social do governo Lula. Mais uma bobagem do senador Eduardo Girão, querendo ser presidente do Senado Federal, sem ter sequer
o apoio dos seus colegas senadores do mesmo partido, como ontem nós destacamos aqui nesse programa. E a desistência em favor da candidatura de Rogério Marinho, o representante do bloco do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado. Não satisfeito com o papelão que protagonizou, o senador Eduardo Girão ainda insistiu na sessão de eleição do novo presidente do Senado em querer desrespeitar o regimento interno do Senado da República para declarar o seu voto quando fosse chamado a depositá-lo na urna que armazenava todos os 81 votos dos senadores. A votação no Senado, segundo o regimento interno, a votação para a escolha dos dirigentes do Senado é uma votação secreta. Ele levantou essa questão, dizendo que não concorda com votação secreta. Eu também acho que toda votação deve ser aberta, mas com raríssimas exceções, mas ele insistiu em desrespeitar o regimento interno do Senado. E, para surpresa de muitos, inclusive aqui a nossa, ele teve como protagonista nesse episódio lamentável, feio, de repercussão negativa para os políticos cearenses no Senado, teve o concurso do senador Cid Ferreira Gomes. É que, na votação no Senado, os senadores são chamados pela ordem alfabética dos estados. O Ceará é um dos primeiros, os representantes do Ceará no Senado são uns dos primeiros a votar, porque vem depois do Amazonas e tal, da Bahia, dos outros estados que têm as iniciais antes do C. Então, quando a bancada do Ceará é chamada, foi chamado o Camilo Santana, que tinha acabado de ser empossado, o Cid Gomes e ele, Eduardo Girão. E na hora desses três votarem, Camilo votou logo em primeiro e os dois ficaram diante da urna exibindo as cédulas de votação como coisa de menino, ou de grupo estudantil, ou mesmo de meninos de rua, brincadeira em plena votação para a eleição do presidente do Senado. Lamentavelmente, nós presenciamos este episódio. Mas, a propósito desse episódio, nós podemos dizer que o Ceará está realmente muito pobre de representação no Senado da República. E olhe que nós já tivemos bons nomes representando o estado do Ceará naquela casa revisora do Congresso Nacional. Até o dia 31 de janeiro passado, nós tivemos lá, por exemplo, um Tasso Gereissati. No passado, nós tivemos um Carlos Gereissati, pai do Tasso. Nós tivemos um Wilson Gonçalves, um homem da mais alta reputação no cenário político nacional. Nós tivemos um Lúcio Alcântara, que foi um excelente senador representando o estado do Ceará. Nós tivemos Beni Veras e, por último, Mauro Benevides, para citarmos apenas alguns de algum tempo até hoje. O Senado merecia ter uma melhor representação no estado do Ceará. Ontem, com a licença do senador Camilo Santana para ser ministro da Educação do governo Lula, foi empossada como senadora Augusta Brito, sua primeira suplente, e a posse foi dada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que falou na oportunidade.
Vamos ouvi-lo. A presidência pede que todos permaneçam em posição de respeito para que suas excelências prestem o seu compromisso, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º do Regimento Interno. Convido a senadora Augusta Brito a prestar o compromisso. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Passo a chamada dos demais empossados, que ao serem chamados dirão: assim o prometo. Pelo Estado do Maranhão, senadora Ana Paula Lobato. Assim prometo. Pelo Estado de Alagoas, o senador Fernando Farias. Assim eu prometo. Declaro empossados no mandato de senadora da República as nobres senhoras Augusta Brito e Ana Paula Lobato, e no mandato de senador da República o nobre senhor Fernando Farias, que a partir deste momento passam a participar dos trabalhos do Senado Federal. O noticiário político nacional desta sexta-feira dá destaque para o envolvimento do senador Marcos Duval em trama golpista com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornal O Estado de São Paulo começa a sua matéria retratando o caso assim. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, após a derrota nas urnas em outubro do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro teria arquitetado com o senador Marcos Duval, do Podemos, e o deputado Daniel Silveira, do PTB, um plano para tentar anular a eleição e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, numa tentativa de golpe. A denúncia foi feita pelo senador capixaba, que na madrugada de ontem usou as redes sociais para anunciar que teria sido coagido por Bolsonaro a participar da trama. Menos de 12 horas depois, porém, Duval começou a mudar a versão. Se na denúncia original dizia que o ex-presidente tinha feito a proposta para que ele participasse de uma operação para gravar Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na versão reajustada, a ideia da trama teria sido de Silveira. A nova narrativa foi apresentada depois de Duval ter recebido telefonemas e conversado com os filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL. O Senado, principalmente depois dos repetitivos e oportunos discursos do seu presidente, o senador Rodrigo Pacheco, em defesa da democracia e da punição aos que cometem atentados à democracia, precisa urgentemente instaurar um processo para apurar o envolvimento do senador Marcos Duval e, confirmado o que ele próprio afirmou, não terá outro caminho senão o de cassar o seu mandato por quebra de decoro parlamentar. O senador Marcos Duval pode até ter evitado, com a sua recusa de participar efetivamente da tramóia, ter evitado um golpe de Estado no Brasil. Mas ele tinha a obrigação moral de denunciar esse conluio publicamente. E se não o quisesse fazer publicamente, ele tinha o dever
de procurar o presidente do Senado, a Casa Legislativa, da qual ele participa, e comunicar o que aconteceu nas dependências de um dos palácios da Presidência da República. O conluio teria acontecido no Palácio do Jaburu, segundo ele próprio. Ele não o fez, e como não o fez, é conivente. O Código Penal brasileiro tem uma figura de crime tentado. Aquele crime que não ocorreu por uma razão qualquer. Não pela decisão própria de um dos seus autores, mas por uma eventualidade qualquer. Aquele, por exemplo, que uma pessoa chega a atirar noutra e não consegue acertá-la, porque a pessoa correu, porque o disparo foi para cima, ou seja lá o que for. Isso é um crime tentado. Ele participou de uma ação criminosa e, portanto, quebrou o decoro parlamentar. E o discurso do senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá mais força ainda o discurso de defesa da democracia e de punição aos que atentam contra a democracia, em abrir o processo administrativo para a cassação do mandato desse senador Marcos Duval. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Rodrigo Pacheco anuncia compromisso com o Pacto Democrático e aponta prioridades do parlamento. Pacheco destacou ainda a necessidade de uma pacificação da sociedade a partir da atuação harmônica das instituições. Ele lembrou os ataques do dia 8 de janeiro às sedes dos três poderes e afirmou que as autoridades devem dirigir a sociedade para o caminho do respeito às divergências. BID e o Tribunal de Justiça aqui do Ceará alinham execução do segundo ano do Promojude. Assinado no fim de 2021, o Promojude é a primeira operação no Brasil do BID com o Poder Judiciário, numa nova linha de crédito do programa Brasil Mais Digital. Também temos que André Figueiredo assume a presidência nacional do PDT. Roberto Cláudio Sarto e Gardel Rolim prestigiam o encontro. O PDT segue como a maior representação partidária no Ceará, com 3 deputados estaduais, 5 deputados federais, além de um senador. Em 2020, a legenda elegeu mais de 60 prefeitos no estado. Líder do governo Elmano, o deputado Romeu Aldigueri, defende que o PDT se mantenha na base governista. Em nível nacional, desde o segundo turno das eleições, o PDT resolveu apoiar o nome do presidente Lula. Com isso, a sigla garantiu o Ministério da Previdência, que está sob o comando do presidente licenciado da sigla, Carlos Lupe. Devido a essa indicação, o presidente estadual da sigla, o deputado cearense André Figueiredo, assumiu a presidência da legenda interinamente. Agora, com os destaques dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre dinheiro público. Empresas de amigos de ministro recebem 36 milhões de reais da Prefeitura do Maranhão. Montante em contratos foi pago a companhias ligadas a pessoas próximas a Juscelino Filho, titular das comunicações. Sobre atos golpistas, temos que o ministro Gilmar Mendes diz que instituições se tornaram alvo de fanatismo e de zumbis de desinformação. O ministro também defendeu uma responsabilização dos golpistas que invadiram a sede dos poderes em Brasília. Com os destaques agora do Globo, temos em principal manchete a coluna de Vera Magalhães, que fala que Alexandre de Moraes vê tentativa tabajara de golpe de Estado no Brasil. Em Lisboa, o ministro prega a necessidade de regulamentação nacional
e internacional para frear líderes populistas sobre este caso de Marcos Duval e Bolsonaro. E também temos, sobre o dia 8 de janeiro, a Polícia Federal prende envolvido em ato golpista e 2 ainda estão sendo procurados. Com as últimas atualizações da Folha de São Paulo, temos que Lula sinaliza possível mudança na autonomia do Banco Central após Campos Neto. E também temos que ministra ligada a milicianos ajuda PT em locais distantes da esquerda, diz pesquisadora. Maiara Goulart afirma que relação de Daniela Carneiro é padrão na Baixada Fluminense. E também, por último, temos que golpistas depredam um item do STF a cada 8 segundos, em um total de 576, sobre os atos antidemocráticos que ocorreu no mês passado. Muito bem. Ainda sobre o comportamento do senador cearense Eduardo Girão, ontem, na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Bruno Mesquita foi cáustico, muito, aliás, no seu pronunciamento, dizendo, inclusive, ser o senador Eduardo Girão o pior senador brasileiro. Vamos ouvi-lo. Do Senado. Vereador Lúcio, cada dia que passa, eu vejo mais característica no senador Eduardo Girão. De ontem, a mutação foi o conhecido popularmente como boi de piranha. Vereador Paulo, quem não sabe o que é a expressão boi de piranha, vereador Didi, que sabe quase tudo, já está achando graça. Quando tem uma boiada para você passar, principalmente naquela região do norte, e você pega o boi mais magro, bota para as piranhas atacarem ele para o resto dos bois passarem. E o senador Eduardo Girão, o pior senador da história do Brasil, fez isso. Lançou a pré-candidatura, vereador Lúcio Bruno. Foi o primeiro, assinou, eu sou candidato. Mas o que ele queria, vereador Didi, era o que ele faz de melhor. Querer aparecer e ser oportunista, que é o que ele faz de melhor. Lançou a candidatura no meio na hora que o carro ia chegando no estacionamento, vereador Lúcio, ele deu uma ré, nem ligou se a caixa de marcha quebrava. Disse, não, pessoal, eu estou aqui, era só para eu aparecer na Globo News mesmo, para eu aparecer no Globo.com, no UOL, mas eu não sou candidato, não. Eu sou o boi de piranha para o Rogério Marinho ser o candidato. E olha, Didi, que o senador dos discos voadores chegou lá, fez o discurso e disse, não, pessoal, tudo aqui era brincadeira, eu vou votar aí no Rogério Marinho. Vereador Didi, o oportunismo desse rapaz, eu queria que ele fosse oportunista para trazer coisa para o nosso estado do Ceará e para nossa cidade de Fortaleza. Mas, vereador Didi, o senador Eduardo Girão, eu estou sugerindo aquele pessoal, inclusive meu amigo, deputado Sargento Reginaldo, que bote ele em um daqueles filmes, do Shaolin do Sertão, aqueles filmes que o cara aparece um bom tempo. Vereador Didi, tem o Vale a Pena Ver de Novo. Didi, o dele é vale tudo para aparecer. Além de morar nos Estados Unidos. O vereador Bruno Mesquita tem feito alguns pronunciamentos realmente muito fortes contra a atuação parlamentar do senador Eduardo Girão. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta com a proteção de Deus na próxima segunda-feira, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.